Bem, eu farei gravação de vídeo sempre que for necessário, para trazer esclarecimento para os profissionais das técnicas radiológicas quanto aos seus direitos, né? Bem, com relação à nova plataforma de comunicação implantada pelo CONTER, isso foi muito gratificante, o retorno que nós estamos tendo. Modificou, digamos assim, a nossa forma de sentir o que os profissionais estão vendo com relação ao sistema CONTER-CRTS. Porque quando nós tínhamos só o site e a revista, então era muito distante esta comunicação. E hoje, com os demais meios de comunicação que estão aí a todo vapor, então nós sentimos já de imediato qual é a necessidade, né, do profissional com relação à nossa resposta. E aí a gente consegue trabalhar para uma resposta mais imediata sobre aquilo que é a necessidade do momento. E pedimos, né, que participem, que aumente os nossos participantes e que tragam mais opiniões, sugestões, críticas, para que a gente possa estar melhorando o nosso trabalho com relação a esta profissão tão importante. Bom, existem 3 instituições que representam uma profissão, né? Um conselho, quando a profissão é regulamentada, então ele tem um sistema de conselho federal e os conselhos regionais, que normatiza e fiscaliza a profissão. E existem os sindicatos, que defende os interesses trabalhistas da profissão, e tem a associação, que cuida do lado cultural da profissão. Então, essas 3 instituições devem ser fortalecidas. Só assim uma profissão vai bem. Se cada um cuida da sua atribuição, não sobrecarregando o outro para às vezes ter que estar fazendo aquilo que seria, né, da outra instituição. Mas o que nós precisamos, na verdade, isso é uma coisa que eu tenho dito ultimamente, e é verdadeiro, nós precisamos de mais representatividade no meio dos nossos profissionais para vir para essas instituições. Quer seja para o conselho, quer seja para o sindicato, para associações, né? Os profissionais devem saber as atribuições de cada um, vir participar, ser mais participativo, conhecer como é que se criou isso, como é o funcionamento, o que cada um pode, o que cada outro pode fazer. Eu acho que todos os profissionais devem se inteirar melhor dos órgãos que os representam, para que possa fazer a cobrança certa e direta para aquele órgão que não está representando adequadamente. Nós temos hoje implantado um Sistema Nacional de Fiscalização. Então, o CONTER torna-se o órgão responsável pela forma de fiscalização de todo o país. O SINAF é formado pela CONAF, que é a Coordenação Nacional de Fiscalização, funciona aqui dentro do CONTER, a CONAF, e dentro dos regionais tem a COREF, que é a Coordenação Regional de Fiscalização. Essas 2 instituições, CONAF e COREF, formam o Sistema Nacional, o SINAF, que é o Sistema Nacional de Fiscalização. Como é que se procede essa fiscalização? Existe um manual, né, elaborado pela CONAF, aprovado pelo plenário do CONTER, de como deve ser a fiscalização a nível de Brasil. O dinheiro para a fiscalização. Existia uma reclamação muito grande de alguns regionais menores que não se tinha dinheiro para a fiscalização. E a finalidade, o objetivo fim do Conselho Regional é a fiscalização do exercício profissional. Então, o regional não pode deixar de exercer a sua principal atribuição, que é a fiscalização. Bom, o CONTER separou
um determinado valor, né, que nós chamamos de fundo para a fiscalização, lembrando que esse fundo de fiscalização, este valor é tirado dentro da nossa arrecadação, que é o dinheiro dos 33% que vem dos regionais para o CONTER. Então o CONTER banca a fiscalização em cima de um projeto elaborado pelo regional e aprovado pela Coref e pela Conaf. Tá, muito bem. O CONTER banca isso, simplesmente manda o dinheiro? Não. Ele só repassa a parte seguinte, né, do trimestre seguinte, mediante o relatório vindo do regional que ele efetivamente tenha realizado esta etapa da fiscalização. Bom, com isso nós melhoramos muito a fiscalização do sistema num todo. No ano de 2010 foram fiscalizados 3.800 municípios do país. Pretendemos fechar agora 2011 com um número bem maior de municípios fiscalizados. Mas isso é toda uma fiscalização efetiva daqui da Conaf para a melhoria da fiscalização no sistema num todo. O que nós precisamos? Precisamos que o nosso profissional lá na base, quando ele faz uma denúncia para o regional, se ele não foi atendido, se a fiscalização não chegou, ele tem que denunciar para nós. Porque nós precisamos de regionais com fiscais efetivos, cumprindo a sua determinação fim, que é a fiscalização do exercício profissional, protegendo a sociedade para que não seja atendido por pessoas não qualificadas e não habilitadas para o exercício dessa profissão. Então, o profissional deve observar se na jurisdição dele o fiscal tem passado, se tem acontecido fiscalização e como está sendo esse procedimento de fiscalização. Existe uma padronização para isso. O fiscal tem que estar enquadrado dentro dessa padronização traçada pela Conaf. Não pode ser uma pessoa que chegue lá de forma agressiva ou denegrindo a imagem do sistema e nem envergonhando o profissional. Ele tem que chegar com qualificação, cumprindo a atividade de um gestor público. E o CONTER está fazendo alguma coisa para qualificar os fiscais? O CONTER tem feito uma reunião dos fiscais com uma orientação direta ou praticamente ensinando como chegar e como se comportar na fiscalização, como atuar, qual é o procedimento, quando é que ele deve de fazer um boletim de ocorrência na polícia. Nós inclusive tivemos uma das palestras nessa última reunião dos fiscais, foi um representante da Polícia Federal, a quem ele deve, né, o fiscal deve recorrer em qualquer situação adversa no momento de fiscalização. Então isso é uma orientação que ele recebeu. Neste código da fiscalização, né, nesse manual da fiscalização, tem toda a orientação, como ele deve se comportar, em que momento ele deve recorrer à polícia, qual é a queixa que ele deve levar à polícia, né? Então o fiscal ele está sendo treinado, ele está sendo acompanhado e orientado, e temos já o projeto agora para o início do ano, um curso para todos os fiscais do sistema. Os profissionais, porque são técnicos em radiologia, né, técnicos, tecnólogos, que entraram para o sistema na condição de fiscal, uma das condições é ele ser profissional das técnicas radiológicas, é uma pessoa, digamos, guerreira, é uma pessoa que tem muita determinação, porque não é fácil ser fiscal, não é fácil a missão da fiscalização, porque ele enfrenta muitas situações adversas, ele enfrenta pessoas agressivas, da mesma maneira que às vezes ele é recebido com cordialidade por um profissional que fica feliz com a chegada do fiscal, ele também é recebido de forma muito agressiva em certos momentos. Então é uma situação difícil, sem contar que às vezes viaja por estradas complicadas, difíceis, por lugares difíceis. Tem fiscal de alguns regionais nossos que tem que viajar, faz um trecho da viagem de avião, outro trecho de barco, outro trecho de carro para conseguir chegar a fazer a fiscalização.
é uma missão muito complicada e árdua, é um profissional que merece o nosso respeito. Ele está nos representando no momento que ele chega numa empresa, ele é um profissional que deve ser respeitado, é um agente público que tem o direito de ser recebido com respeito por ser esse agente público e também com cordialidade pelos nossos colegas de profissão. Bem, quando um profissional se deparar com um edital de concurso público que esteja em desconformidade, que ele não esteja atendendo o que determina a lei com relação ao piso salarial, com relação à carga horária, ele deve denunciar este concurso. Denunciar a quem? Ao próprio Ministério Público, aos conselhos regionais e técnicos em radiologia e também pode denunciar a Tecnoconter, porque nós estamos tomando providência. Tem alguns regionais e nós passamos uma orientação aos regionais que procure embargar todo e qualquer concurso que esteja afrontando a legislação da profissão. E temos já tido muitas vitórias, muitas vitórias. Nós já estamos formando, inclusive, uma jurisprudência desta demanda de concursos que vem afrontando o direito dos profissionais. Quando um profissional se depara com um edital em desconformidade, o primeiro passo: imprima, tire cópia desse edital na íntegra e encaminhe aos conselhos de radiologia para que tomem as providências. Pode até fazer assim, com cópia para o Conselho Regional e para o CONTER, que de uma forma ou outra, se o regional não tomar providência dentro do prazo, nós vamos estar tomando a providência. Olha, nós recebemos aqui no CONTER uma demanda muito grande diária de e-mails e a grande maioria de perguntas, de questionamento que vem para nós é com relação ao piso salarial. E eu quero deixar isso claro, de uma vez por todas, que esta matéria ela é pertinente a sindicato, né? O CONTER ele não tem essa responsabilidade de brigar ou de questionar salários. Mas mesmo assim, nós não furtamos da nossa responsabilidade na defesa da profissão e nós estamos trabalhando junto com esta matéria aí junto do STF. O que aconteceu com relação ao salário? Desde a promulgação da Lei 7.394 de 85, o salário mínimo do profissional da técnica radiológica estava vinculado ao salário mínimo. E isso é inconstitucional. O salário de uma categoria profissional ela não pode estar vinculada em salários mínimos. Então houve um julgamento no Supremo, a ADPF 151, e o que modificou? Qual foi a alteração com relação a isso, com relação ao salário do profissional da técnica radiológica? Então essa ADPF, a 151, ela deixou claro que desvinculava do salário mínimo o salário profissional. Portanto, ela fixou num salário mínimo de R$ 1.090 e mais 40% de insalubridade. E isso é o julgamento dessa ADPF. Então, o profissional da técnica radiológica, de qualquer canto do país, independente do estado que ele esteja, independente do município que ele esteja, o salário mínimo profissional é R$ 1.090 de piso salarial, mais 40% de insalubridade, fazendo um total de R$ 1.526. Esse é o salário mínimo da categoria profissional. Preciso deixar claro mais uma situação. Existem alguns municípios ou até estado que diz que a lei orgânica, que é a lei do município, se sobrepõe a este julgamento. Isso é um engano, não é verdadeiro. E nos foi informado pela Advocacia Geral da União que aonde estiver um profissional das técnicas radiológicas recebendo menos do que esse valor de R$ 1.526, quer seja ele
através de concurso ou de contratação direta, da maneira que for, eles nos orientaram que este profissional pode provocar direto o Supremo Tribunal Federal, porque o julgamento do Supremo Tribunal Federal, ele estabelece e se sobrepõe a qualquer lei orgânica. Então, o profissional pode ir direto numa reclamação, né, encaminhando um documento ao Supremo Tribunal Federal, que não é verdadeiro quando é afirmado que a lei orgânica se sobrepõe. Tendo como base a realidade do Brasil e supondo, por exemplo, um técnico em radiologia no interior do Brasil que está tendo seu piso salarial desrespeitado, qual é a atitude prática que esse profissional pode tomar para fazer alguma coisa contra a situação? Primeira coisa, o profissional deve, não é pode, ele deve provocar o sindicato da região. Porque se existe um sindicato na região, o sindicato tem que tomar providência. Isso veio para fortalecer os sindicatos e para que os profissionais também provoquem os sindicatos. Porque os sindicatos têm que, de qualquer maneira hoje, firmar uma convenção coletiva. Lembrando sempre que a base para tudo isso hoje, quando se fala em salário, é a DPF 151 do Supremo. Na verdade, assim, existe uma concorrência desleal dentro dos próprios profissionais das técnicas radiológicas. E isso nasce, no meu entendimento, no meu ver, nasce no momento em que está havendo essas terceirizações entre aspas, que na verdade na maioria não são terceirizações, são procedimentos para burlar os tributos desse país, né? Que um profissional, ele vai lá e abre uma empresa, uma microempresa, e aí ele vai trabalhar por um salário, né? Ele coloca a empresa para trabalhar pelo salário que deveria ser pago a ele na condição de pessoa física, tá? Aí nesse momento ele já aumentou o tributo dele, né? E quando ele aumentou o tributo, ele baixou o salário dele, ele achatou o salário dele. Aí ele precisa equiparar isso, ele vai e contrata mais um local para trabalhar, para pôr essa pessoa jurídica, e nesse momento ele começa a colocar o colega para ser explorado por um salário achatado, por um salário desumano e fora da realidade do país, né? Então, com isso, ele beneficiou o empregador, ele pensa que está lucrando, mas ele está perdendo direitos dele, como da aposentadoria, né, do seu 13º, das suas férias, ele está excedendo a carga horária permissível em lei, e da mesma forma ele vai transmitindo isso para os demais. O que está acontecendo com isso? Então, é uma concorrência desleal dentro dos profissionais, falta de ética e falta de uma maior fiscalização por parte dos órgãos trabalhistas. Eu acho que isso não deve continuar. É uma coisa que tem que se lutar por um salário justo, por uma carga horária justa, por direitos que se é ganho e conquistado nesse país. Bem, com relação à carga horária, foi um direito, né, que se adquiriu junto da regulamentação da profissão. E foi em função da periculosidade que existe no exercício desta profissão. A carga horária, ela não depende, digamos, se está titulado, digamos, técnico ou tecnólogo em radiologia, né? É um direito adquirido em função do perigo que esta profissão traz para aquele que a exerce. O que está acontecendo? Então, por parte de alguns empregadores, ou por parte de alguma empresa, por parte de alguns gestores, né, diz assim, não, nós vamos fazer um concurso para exercer 30 horas, ou vamos contratar profissionais de outra área porque a profissão dele não determina que ele só trabalhe 24 horas. Lembrem-se, o que é que dá o direito do exercício de 24 horas?
é estar exercendo as técnicas radiológicas em função do perigo para a saúde do profissional que está trabalhando com esses equipamentos emissores de radiação ionizante. Independente da situação, se ele for o profissional que for, o dia que o judiciário for interpretar o direito dele, vai interpretar como 24 horas. Então, o que nós precisamos é que exista uma conscientização dos nossos profissionais, que não é abrir mão das 24 horas, que vai abrir para eles maiores campos de trabalho. Não é a carga horária que determina a abertura de campos de trabalho. E devem lembrar que isso é uma conquista da profissão e que não deve ser aberto mão. O que nós precisamos é ter conscientização de direitos já adquiridos desta profissão. Portanto, não se deve lutar por desestabilizar este artigo da lei das 24 horas semanais. Vamos esclarecer alguns itens que é necessário para que os nossos profissionais tecnólogos em radiologia saibam do que o CONTER tem feito por eles. Embora o nome do conselho seja Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia, isto foi um equívoco na época da regulamentação da profissão, né? O conselho deveria ter o nome da profissão e não o nome de um profissional. Mesmo havendo esse equívoco legislativo, o conselho defende todos os profissionais das técnicas radiológicas. E nós temos nos últimos tempos trabalhado de forma assim muito assídua em prol dos tecnólogos em radiologia. Não deve os tecnólogos em radiologia se sentirem desprotegidos ou acharem que o conselho não está fazendo nada por ele, conforme tenho recebido alguns e-mails até de uma forma agressiva, dizendo que outros conselhos têm cuidado dos tecnólogos e que nós temos abandonado. Isso não é verdadeiro, isso eu acho uma injustiça, esta forma de afronta a nós, sendo que quando o primeiro curso de tecnólogo em radiologia foi implantado no país, que foi lá no Rio Grande do Sul, na UBRA, este curso de tecnólogo em radiologia foi implantado por uma solicitação nossa, por uma solicitação do CONTER. E se alguém verificar, pode verificar que o embasamento para a abertura desse curso de tecnólogo em radiologia foi a Lei 7.394, de 85. E desde então, desde esse momento, da primeira turma de tecnólogos em radiologia, o CONTER já baixou resolução acolhe com inscrição, com atribuições, com credencial, com todos os direitos que tem o técnico em radiologia, o tecnólogo em radiologia também os tem. Então, não é verdadeiro que nós deixamos de lado o tecnólogo em radiologia. São nossos filhos, são criaturas do CONTER, né? Então, são profissionais abarcados, protegidos e defendidos pelo CONTER. Com relação à situação do nome do conselho, já existe um projeto de lei que está tramitando no Senado, modificando o nome do conselho para o nome da profissão. Então, nós teremos muito em breve o nome do CONTER alterado para abarcar todos os profissionais, que hoje são 3, que estão dentro do sistema CONTER-CRTR, auxiliar o técnico e o tecnólogo. Temos aí a possibilidade, de repente, de ter outro profissional, né, com outra formação, não outro profissional, desculpa, dentro da mesma profissão, uma outra formação, e esse profissional já estará também dentro do nosso sistema. Então, nós estamos trabalhando pela regulamentação da profissão de tecnólogo, que é uma lei que corre à parte, é uma coisa completamente separada. Não é a regulamentação do tecnólogo em radiologia, é o tecnólogo geral nesse país. O tecnólogo em radiologia, ele já está nesse projeto de lei que está no Senado, ele já tem o seu CBO com as atribuições das técnicas radiológicas e ele tem a garantia do seu exercício profissional
por defesa do CONTER também. Olha, o tecnólogo em radiologia não adianta se alvoroçar e querer ir para outro conselho, que agora baixou uma resolução afrontando todos os conselhos federais, não é o CONTER. Eles estão afrontando a todos os conselhos federais da área de saúde, abarcando tecnólogos, né, da área de saúde. Uma coisa que precisa ficar muito claro para o nosso tecnólogo em radiologia, que não é o fato dele se inscrever lá que vai modificar a sua obrigação com a profissão. Se ele entender, o tecnólogo em radiologia, entender que ele se inscrever em outro conselho, ele vai continuar exercendo a técnica radiológica, está enganado, porque a técnica radiológica só tem o direito de não ser autuado, fiscalizado e multado aquele que está em dia com o seu registro no sistema CONTER CRTRs. Bem, finalizando este vídeo, eu gostaria de estar solicitando a todos os profissionais das técnicas radiológicas que fortaleçam a instituição que eu represento, que seja mais presente, que defenda os interesses, que conheça os interesses e os direitos, né? E que possa estar junto de nós, somando, que nós precisamos de união, nós precisamos de força. E mais uma coisa que nós precisamos muito, que isso acho que não foi falado durante esse vídeo. Nós precisamos fortalecer nossos conhecimentos científicos. Nós estamos fazendo parte, somos parte de uma profissão que está a cada dia enfrentando novas tecnologias, novas descobertas, e precisamos estar sempre atento a isso, estudando, se preparando. É através do nosso conhecimento técnico e científico que nós vamos superar muitas das dificuldades que nós estamos enfrentando agora, nesse momento, em nossa profissão. Muito obrigada a todos.